Meu melhor amigo disse que queria mudar o mundo comigo, mas primeiro, ele destruiu o meu. Rafael perdeu tudo por confiar demais. Só que o destino não esquece quem foi injustiçado. Ele apenas espera a hora certa para agir. Eu nunca pensei que um dia estaria sentado ali, de frente para o juiz, enquanto o homem que um dia chamei de irmão me acusava de roubar o sonho que nós construímos juntos. O barulho seco do martelo de madeira ecoava como uma sentença antes mesmo de o julgamento começar. As câmeras, os flashes, os cochichos no salão, tudo parecia distante, como se o mundo tivesse virado um borrão. Mas a voz dele, a voz de Lucas, cortava o ar como uma lâmina. Ele roubou meu projeto. Gritou, com os olhos inflamados de raiva e uma mão trêmula apontando para mim. Por um instante eu nem soube o que responder. Aquele era o mesmo homem que anos atrás dividia comigo um quarto minúsculo e um prato de arroz frio. Sonhando em mudar o mundo com um código de computador, o advogado dele se levantou, cheio de confiança, exalando aquele cheiro caro de perfume corporativo. Excelência, o Sr. Rafael usou indevidamente uma tecnologia registrada em nome da empresa do meu cliente. Há provas documentais. Eu respirei fundo, minhas mãos suavam, e pela primeira vez na vida, eu duvidei de mim mesmo, porque no fundo, eu sabia. Ele tinha preparado isso há muito tempo, alguns anos antes. Tudo começou num café pequeno no centro de Belo Horizonte. Lucas e eu tínhamos 20 e poucos anos, e a única coisa que possuíamos era um velho notebook e uma ideia: criar uma plataforma que conectasse pequenos produtores rurais a mercados urbanos, sem atravessadores. A gente chamava de AgroLink, um nome simples, mas com propósito. Eu cuidava do código, das longas madrugadas de café e linhas infinitas de programação. Lucas era o rosto do projeto, o cara das palavras, das conexões, do carisma que abria portas. Ele sempre soube falar com as pessoas. E eu sempre soube construir as coisas, cara. Quando isso dar certo, a gente vai mudar o país, ele dizia, com aquele brilho nos olhos que fazia qualquer um acreditar. E eu acreditava. Acreditei mais do que devia. A vida naquela época era simples e dura. Morávamos num apartamento pequeno, dividido com mais 2 amigos, o aluguel sempre atrasado, e o fogão que só acendia com um isqueiro velho. Mas havia esperança a menos, e isso bastava. Passávamos os dias batendo de porta em porta tentando convencer investidores. Ninguém acreditava em 2 moleques com um protótipo instável e dívidas no banco. Mas Lucas nunca desistia. Ele sorria, apertava mãos, prometia mundos. E eu voltava para casa e transformava as promessas dele em código. Até que um dia, o impossível aconteceu. Uma aceleradora de startups em São Paulo aceitou nos receber para uma reunião. Lucas quase chorou quando recebeu o e-mail. Cara, é a nossa chance, a nossa porra, gritou, me abraçando. E era mesmo. A reunião foi um caos e uma vitória. Lembro do investidor, o Sr. Mendonça, olhando para nós com desconfiança. Vocês têm um plano real? Ou é só mais um sonho de universitário? Lucas respondeu com uma segurança que nem eu sabia que ele tinha. Falou sobre sustentabilidade, sobre impacto social, sobre dignidade do produtor rural. Quando ele terminou, Mendonça olhou para mim. E você? O que faz? Eu, suando, respondi. Eu faço tudo funcionar. O homem riu. Assinou um cheque simbólico e disse: então façam funcionar. Foi o início de tudo. E, ironicamente, o começo do fim. Nos meses seguintes, vivemos um turbilhão. Viagens, reuniões, jornalistas interessados, promessas. A empresa crescia e pela primeira vez tínhamos dinheiro. Mas junto com o dinheiro veio a sombra. Lucas começou a mudar. As risadas francas viraram sorrisos ensaiados. As ideias começaram a ter dono. E curiosamente, nunca era eu. As entrevistas. Só ele aparecia. As desses. Ele tomava sozinho. Um dia, no meio de uma reunião, ouvi algo que me gelou o sangue. Um dos novos investidores o chamou de fundador único do AgroLink. Eu fiquei parado, esperando a correção que nunca veio. Ele apenas sorriu e continuou falando. À noite, tentei conversar. Cara, o que foi aquilo? Fundador único. Ele desviou o olhar. Rafa, é só marketing. As pessoas precisam de uma figura central. Você sabe como o mercado funciona a figura central? Repeti, com a voz trêmula. A gente construiu isso juntos. Ele suspirou, passou a mão nos cabelos e disse:
Não faz drama, tá? O importante é o projeto crescer. Mas algo dentro de mim se quebrou naquela hora. As semanas seguintes foram inferno silencioso. Comecei a notar contratos que eu não tinha visto, reuniões das quais eu não era convidado, documentos com assinaturas digitalizadas que não eram minhas. Quando questione, ele respondeu com frieza. Você está ficando paranoico, Rafael, e de certo modo eu comecei a acreditar que talvez estivesse mesmo, até o dia em que descobri a verdade. Foi uma sexta-feira. Eu tinha ido ao escritório cedo para revisar um servidor que estava caindo. Enquanto procurava um arquivo, abri por engano uma pasta compartilhada a menos e encontrei uma versão modificada do contrato social da empresa. Meu nome simplesmente não estava lá. Li e reli. As mãos tremiam. O contrato havia sido alterado 2 semanas antes, e a assinatura digital era dele, Lucas, meu melhor amigo, o homem que um dia me prometeu que nada viria entre nós, e o sonho que criamos juntos. Naquele momento, eu percebi que o sonho acabou. Fui até a casa dele, bati na porta com força. Ele abriu, surpreso, mas sem culpa. Rafael, o que foi? Eu joguei o papel na mesa. Me explica isso. Ele olhou, respirou fundo e disse com calma assustadora. Eu ia te contar, mas achei que você não entenderia. Não entender o quê? Gritei. Que você roubou tudo? O que a gente construiu? Ele balançou a cabeça. Eu não roubei nada. Eu só fiz o que precisava ser feito. Você é um bom programador, Rafa, mas não entende o mundo dos negócios. Eu fiz isso para proteger a empresa? Proteger? Ri. Incrédulo. Você me apagou como se eu nunca tivesse existido. Ele apenas respondeu. Alguém tinha que ser o rosto disso tudo. E sinceramente você nunca foi esse cara. Naquele instante eu entendi. A amizade havia morrido. E pior, o homem à minha frente acreditava que tinha razão. Saí dali com uma raiva que queimava, mas também com uma dor que nunca pensei sentir. A dor de ver o sonho virar arma menos e o irmão virar inimigo. Nos dias seguintes, tentei lutar. Falei com advogados, amigos, parceiros, mas Lucas já tinha tudo preparado. As provas, os contratos, as narrativas. Nos jornais, eu era o ex-funcionário rancoroso, tentando tomar crédito por algo que não era dele. E assim, em poucos meses, perdi tudo. A empresa, o nome, o respeito e a fé nas pessoas. E foi assim que cheguei até aquele tribunal, anos depois, ouvindo ele me acusar de roubar o porro que, no fundo, sempre foi meu. Mas naquele dia, algo mudou dentro de mim. Enquanto ele falava, eu percebi que talvez a melhor vingança não fosse destruí-lo, mas me tornar tudo o que ele dizia que eu nunca seria. Eu não sabia ainda, mas aquele seria o início da minha redenção. Saí do tribunal sem olhar para trás. O som das portas pesadas se fechando ecoou como um veredito final dentro da minha cabeça. Lá fora, o sol ainda brilhava menos, mas para mim, o mundo inteiro estava cinza. Caminhei sem destino pelas ruas de São Paulo, com a pasta vazia de documentos debaixo do braço. Era simbólico. Eu tinha levado provas, sonhos, anos de trabalho, e voltei só com o peso do nada. As pessoas passavam apressadas, falando ao celular, rindo, vivendo suas vidas. Enquanto isso, eu sentia que a minha tinha acabado de ser arrancada de mim. Cheguei a um bar pequeno na esquina da Rua Augusta, o mesmo onde, anos atrás, eu e o Daniel, menos meu ex-amigo, planejamos abrir a empresa. Lembro de nós dois sentados ali, sonando alto, rabiscando ideias em guardanapos, acreditando que o mundo seria generoso com quem trabalha duro. Naquela noite, sentei na mesma mesa. Pedi um café. Não consegui engolir. A garçonete me reconheceu. Ei, você não é o cara da reportagem? Vi você na TV ontem. A frase dela foi como um soco no estômago. Baixei a cabeça. Era, agora, não sou mais nada. Ela pareceu perceber a dor e apenas assentiu, silenciosa. Às vezes, o silêncio é o único respeito que alguém pode oferecer. Voltei para casa tarde. Meu apartamento parecia maior do que antes. E mais vazio. Cada canto guardava memórias de um tempo em que tudo parecia possível. Na estante, o primeiro protótipo do software que criamos juntos. Aquele que o Daniel apresentou ao investidor como se fosse ideia dele. Na parede, a foto da inauguração do escritório, eu, ele e a equipe, todos sorrindo. Na legenda, 2 amigos, um sonho. Peguei a foto, olhei por um tempo e
A joguei no chão. O vidro se partiu. 2 idiotas. Um só traidor. Murmurei. Sentei no sofá, encostei a cabeça e fiquei ali, horas, olhando para o teto. O silêncio do apartamento era ensurdecedor. Ninguém liga quando você perde tudo. Os investidores sumiram, os colegas se afastaram. E até minha mãe lá no interior tentava me consolar por telefone dizendo: filho, Deus sabe o que faz. Mas eu não sabia mais se acreditava em Deus. Nos dias seguintes, tudo desmoronou mais rápido do que eu imaginava. As manchetes diziam: engenheiro acusado de roubar código-fonte de empresa de tecnologia. Exócio processado por fraude e quebra de contrato. Daniel sabia jogar, ele tinha os contatos certos, o carisma, o discurso perfeito. Eu tinha só a verdade. E a verdade, às vezes, não paga as contas nem compra credibilidade. Os advogados diziam para eu me calar, esperar o processo. Mas como se cala alguém que foi arrancado de si mesmo? Comecei a ter insônia. Passava as madrugadas revirando e-mails antigos, provas, conversas, qualquer coisa que pudesse me salvar. Nada adiantava. Eles já tinham decidido quem eu era. O vilão da própria história. Um dia, toquei o interfone. Era Luísa, menos minha ex-namorada. Ela hesitou antes de subir. Quando entro, ficou parada na porta, como se o ar ali fosse pesado demais. Rafa, eu não sei o que dizer. Então não diz nada. Só senta. Ela se aproximou, olhou a bagunça, os papéis espalhados, o rosto cansado de quem não dormia há dias. Você precisa de ajuda. Pedi. E ninguém ouviu. Ela se aproximou um pouco mais. E o Daniel. Sorri. Um sorriso amargo. Ele está bem, rico, querido. E rindo da minha cara na TV. Ela desviou o olhar. Você ainda vai se reerguer, Rafa. Eu te conheço. Conhecia. Aquele cara morreu junto com a empresa. Ela ficou em silêncio. Ficamos assim por minutos. Até que ela levantou, colocou a mão no meu ombro e disse: então renasce. Mas dessa vez, não para provar nada para ninguém. Faz por você. Depois, foi embora. Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça por dias. Faz por você. As semanas viraram meses. O dinheiro acabou. Vendi o carro, o computador, quase tudo o que tinha. Passei a morar em um quarto alugado no subúrbio. E foi ali, no meio do nada, que encontrei o que realmente restava de mim. O dono da pensão, um senhor chamado Seu Arlindo, era o tipo de homem que falava pouco e observava muito. Um dia, me viu tentando consertar o roteador do prédio e perguntou: você entende dessas coisas, rapaz? Entendia. Antes de perder tudo. Ele deu uma risadinha. Então, começa de novo. Aqui, ninguém tem passado, só conta o que faz agora. Foi a primeira vez que alguém acreditou em mim de novo. E curiosamente, era um estranho. Comecei a consertar os computadores dos vizinhos, instalar redes simples, pequenos serviços. Pouco a pouco, o trabalho foi me devolvendo o ar. Não era o sucesso que eu conhecia, mas era a dignidade. E, principalmente, era meu certa noite. Enquanto arrumava um notebook velho, vi na tela uma notificação de notícia. Repórter X lança nova versão de software sob a liderança de Daniel Campos. Meu peito apertou. Cliquei. As imagens mostravam o novo prédio da empresa. Os flashes, os aplausos. E lá estava ele, menos meu ex-amigo discursando. Falava sobre ética, inovação e coragem. Coragem. Eu quase ri. Fechei o notebook. Por um instante, o velho ódio queimou por dentro. Mas dessa vez, algo mudou. Não senti vontade de destruir. Senti vontade de superar. Levantei, fui até o espelho e disse baixinho: você vai criar algo melhor, Rafael. Algo que ninguém possa roubar. Naquela noite, dormi em paz pela primeira vez em meses. Porque percebi que, quando tudo é tirado de você, o que sobra é o que realmente importa. A capacidade de recomeçar. E foi ali, no silêncio da derrota, que nasceu o primeiro rascunho da minha vitória. Os meses seguintes foram um exercício de paciência. Nada na minha vida acontecia rápido mais. Mas talvez isso fosse necessário. Depois de tudo, o que perdi, percebi que a pressa sempre foi o disfarce do medo. Medo de parar e encarar o que realmente importa. A rotina era simples. Acordar cedo, tomar café preto,
no copo rachado da pensão. Ajudar seu Arlindo a consertar os cabos da internet do prédio e, no tempo livre, estudar. Estudar? Muito. Eu lia sobre novas linguagens de programação, inteligência artificial, criptografia menos tudo o que pudesse me dar uma vantagem quando voltasse para o mercado. Porque eu ia voltar, não importava quanto tempo levasse. Certo dia, enquanto consertava o computador de uma estudante do segundo andar, ela comentou: "Você devia dar aulas disso, sabe? Ninguém aqui entende o que você faz, mas todo mundo te chama quando o Wi-Fi cai. E acho que eu não sou bom para ensinar, então faz um aplicativo, você entende de gente e entende de tecnologia. Mistura isso." Essa frase ficou na minha cabeça o resto da noite. Entende de gente. Eu tinha passado tanto tempo tentando criar máquinas que esqueci quantas pessoas eram o verdadeiro código. Difícil de decifrar. Na semana seguinte, fui ao centro da cidade procurar um computador usado. Entrei numa loja de eletrônicos de segunda mão. O dono, um rapaz magro e atencioso chamado Mauro, percebeu meu olhar perdido diante das prateleiras. "Tá procurando algo específico, amigo? Um notebook que aguente rodar um ID e não exploda." Ele riu. "Não é um pedido fácil, mas acho que tenho algo para você." Me mostrou um laptop antigo, arranhado, mas com alma de guerreiro. Paguei com o pouco que tinha. Naquela noite, voltei para a pensão abraçado àquele pedaço de esperança. Quando liguei o computador, senti como se estivesse respirando de novo. O som da ventoinha, a luz fraca da tela, tudo me lembrava quem eu era. Comecei a digitar sem parar, movido por uma fome que não sentia há muito tempo. A ideia ainda era nebulosa, mas sabia o que queria fazer. Um sistema de suporte inteligente para pequenas empresas, capaz de automatizar atendimento e prever falhas antes que acontecesse. Algo que pudesse ajudar os pequenos a competir com os grandes. Algo que eu gostaria de ter tido quando comecei. Os dias viraram semanas. Trabalhava até o amanhecer, dormindo em cima do teclado. Seu Arlindo às vezes batia na porta. "Rapaz, você vai acabar virando máquina." E eu respondia: "Tomara." Máquina não sente dor. Ele ria, mas sempre deixava um prato de comida na porta. Foi assim que nasceu a primeira versão do projeto, que batizei de Nexus. Um nome que significava conexão, porque era disso que eu sentia falta. Está ligado a algo maior do que a dor. Certo dia, enquanto eu testava uma função nova, ouvi passos no corredor. Era Luísa. Ela segurava uma pasta. Posso entrar?" "Claro." "Mas o que você está fazendo aqui?" "Vim ver se o que me disseram era verdade. Que você está construindo algo novo." Sorri. As paredes falam rápido demais. Ela olhou para o notebook cheio de códigos. "Você sempre foi assim. Quando o mundo te derruba, você escreve para se levantar." Sentou-se ao meu lado, observando a tela. "Rafa, posso te ajudar? Você já fez isso uma vez. Lembra quando me disse para fazer por mim?" Ela sorriu, de canto. "Então deixa eu ver você fazer direito dessa vez." Com a ajuda dela, comecei a estruturar o projeto de forma mais sólida. Ela era boa com números, organização e, acima de tudo, acreditava em mim. Cada noite de trabalho parecia acender de novo a parte de mim que o Daniel havia tentado apagar. Falávamos sobre futuro, sobre talvez abrir uma startup de verdade, registrar o produto, buscar investidores, mas o medo ainda morava em mim. "E se me roubarem de novo?" "Lu." Ela me olhou firme. "Dessa vez, o Sequi é seu." A história também. Algumas semanas depois, decidimos apresentar o Nexus numa feira local de tecnologia, num galpão modesto na Vila Mariana. Passei dias preparando uma versão estável, imprimindo folders baratos e sonhando com o impossível. No grande dia acordei com o coração batendo rápido. Luísa me esperava na porta com 2 credenciais. Pronto para voltar a ser o Rafael que acredita? Pronto para tentar? O evento estava cheio de gente jovem, estudantes, investidores curiosos. Muitos me reconheciam, mas evitavam comentar o passado. Até que um homem grisalho se aproximou. "Você é o Rafael Duarte, certo? Aquele da Reportec?" Engoli seco. Sou. Ele sorriu. "Lembro do seu projeto. Foi injustiçado, garoto. O mundo corporativo é sujo, mas ainda há espaço para quem não desiste." Me entregou um cartão. "Eduardo Gomes, investidor anjo. Me manda seu pitch. Quero ver onde essa sua cabeça brilhante pode chegar sem correntes." Aquela noite foi a primeira em anos em que senti algo parecido com esperança verdadeira. Mas o destino não gosta de facilitar. Do outro lado do pavilhão,
Ouvi uma voz familiar. Olhei, e lá estava ele, Daniel, cercado por repórteres, sorrindo, vestindo o mesmo tipo de terno caro que eu só usava em sonhos. Nossos olhos se cruzaram por um segundo. Foi rápido, mas intenso. O tempo parou. Ele deu aquele mesmo sorriso calmo e debochado. E eu entendi. Ele ainda me via como o cara que perdeu. Luísa percebeu minha expressão e perguntou: é ele? Assenti, respirando fundo. É o ladrão do meu sonho. Ela segurou minha mão. Então mostra pra ele que você não precisa mais dele para vencer. Durante a apresentação, minhas mãos tremiam, mas quando comecei a falar, algo mudou. Expliquei como o Nexus funcionava, como podia reduzir custos e automatizar tarefas humanas. Mostrei os dados, os testes, a eficiência. As pessoas começaram a se interessar. Os olhares curiosos viraram aplausos contidos. E, por um instante, senti o mesmo brilho que tinha no início, menos, mas mais maduro, mais meu. Ao final da feira, Eduardo me chamou de canto. Rafael, quero marcar uma reunião. Esse projeto tem alma. E eu invisto em gente que tem cicatriz, não máscara. Sorri. Então o senhor vai investir no homem certo. Quando voltei para a pensão, seu Arlindo me esperava na porta. Vi na TV? Rapaz? Apareceu lá, com aquele moço importante te cumprimentando. Sabia que você ia se levantar. Eu errei. Nem começou ainda, seu Arlindo. Mas dessa vez, vai ser diferente. E pela primeira vez desde que tudo desmoronou, eu acreditei de verdade no que dizia. 2 semanas depois da feira, sentei-me na sala de um café moderno, no Itaim Bibi, esperando o investidor Eduardo Gomes. As mãos suavam, o coração acelerado. Eu me sentia como um aluno prestes a ser avaliado por um professor que já sabia a resposta. Eduardo chegou com um sorriso calmo, de quem viu de tudo. Rafael, gosto de gente que chega antes da hora. Mostra respeito pelo próprio tempo. Respeito é o que me restou, senhor. Ele riu. E isso vale mais que dinheiro. Vamos falar de negócios. Passei 1 hora explicando o Nexus. Estrutura, funcionalidades, projeções. Ele ouvia em silêncio, tomando anotações. Quando eu terminei, respirou fundo e disse: você tem algo real aqui. E mais importante, tem algo raro. Propósito, posso investir. Mas quero ser claro. O mundo corporativo vai tentar te engolir de novo. Está preparado? Olhei-o nos olhos. Dessa vez, sim. Aprendi que confiança sem contrato é convite para a tragédia. Ele sorriu, satisfeito. Então começamos amanhã. Voltei para a pensão, em êxtase. Contei tudo a Luísa, que quase chorou de felicidade. Rafa, você conseguiu? Agora é o início. O início da segunda chance. Ela me abraçou e pela primeira vez senti o cheiro do futuro no ar. No dia seguinte, assinamos o contrato. Eduardo me ajudaria com o capital inicial e com a estrutura jurídica. A primeira exigência dele foi direta. Você precisa sair desse quarto. Gente grande trabalha num lugar que reflita o que quer ser. Em menos de 1 semana, alugamos uma pequena sala comercial no bairro da Consolação. Era modesta, mas era minha. Comprei 2 mesas usadas, monitores de segunda mão e pintei as paredes de branco. No topo, pendurei um quadro simples, com uma frase escrita à mão. Nada é mais forte do que quem já foi destruído e voltou. O trabalho cresceu rápido. As pequenas empresas começaram a testar o sistema. E logo o Nexus virou assunto em fóruns e grupos online. A mídia de tecnologia publicou uma nota discreta. Novo software brasileiro promete revolucionar o suporte automatizado. Eu li aquilo sorrindo. Não pelo reconhecimento, mas porque pela primeira vez, meu nome aparecia sem estar ligado a escândalos. Eduardo me apresentou a parceiros. E em poucos meses contratamos uma pequena equipe. 2 programadores, uma designer e um estagiário barulhento chamado Leo, que viraria meu braço direito. O escritório voltou a ter vida. Risos, café, noites longas. Parecia o início de um novo capítulo. E era. Mas o sucesso tem cheiro. E quem sente primeiro é sempre o passado. Certa tarde, recebi um e-mail inesperado. Convite para o Tech Future Summit. Painel de inovação, o evento reuniria líderes de startups promissoras. E claro, entre os palestrantes principais, estava Daniel Campos, CEO da Reportoc, e olhei o nome na tela e nervoso. O destino tinha um senso de humor cruel.
Luísa, ao ver minha expressão, perguntou: vai recusar? Não. Eu vou. Tem certeza? Chegou a hora de olhar para ele, sem tremer. O dia do evento chegou. Vesti um terno simples, mas alinhado. Eduardo me acompanhou. Quando entrei no auditório, senti o mesmo frio na barriga de anos atrás. Mas dessa vez, havia algo diferente. Confiança. Daniel falava no palco, cercado de flashes. Assim que terminou, o apresentador anunciou: e agora, damos as boas-vindas ao criador do Nexus, Rafael Duarte. Aplausos ecoaram. Caminhei até o microfone. Cada passo, uma lembrança. Peguei o controle remoto e projetei o slide com o título: Inovação não é sobre o que você cria, é sobre o que você sobrevive. Contei brevemente minha trajetória, sem citar nomes. Falei de erros, de perdas, de como a tecnologia só faz sentido quando tem alma. A plateia silenciou. Alguns jornalistas filmavam, outros apenas me observavam com empatia. Ao final, aplausos de pé, e no fundo da sala, vi Daniel parado, braços cruzados, expressão indecifrável. Horas depois, no saguão do hotel, ele se aproximou. Você ainda sabe falar bem, Rafael. E você ainda sabe mentir, Daniel. Ele riu? Cínico. Não guardo rancor. Negócios são negócios. Roubo também é? Ele deu de ombros. Você sempre foi o cérebro. O rosto. Juntos, éramos perfeitos. Separados, só sobrevivemos porque um de nós venceu. Engano seu. Quem sobreviveu fui eu, porque você se perdeu no que roubou. Por um instante, ele me encarou em silêncio. Então disse baixo: o mundo ainda não acabou para mim, Rafael. Nem para mim, Daniel. A diferença é que o meu recomeço não precisa pisar em ninguém. E saí andando, deixando-o com um sorriso congelado. Naquela noite, o evento inteiro repercutiu nas redes. A fala sobre superar e não se vingar viralizou. Convites, investidores e entrevistas começaram a surgir. Mas junto com eles vieram as tentações. Propostas fáceis. Ofertas de compra do projeto, promessas vazias. Eduardo me alertou: Rafael, o sucesso testa mais do que o fracasso. Lembre-se por que começou. Eu prometi que lembraria. Mas dentro de mim, o eco da raiva antiga ainda vivia. Certa madrugada, sozinho no escritório, li uma mensagem de um jornalista. Temos documentos que provam irregularidades na reportagem. Quer colaborar com a denúncia? O coração bateu forte. A chance de expor Daniel, de destruir o império que ele construiu com a minha ideia, estava ali menos a um clique. Parei, respirei, olhei para o quadro na parede. Nada é mais forte do que quem já foi destruído e voltou. Fechei o e-mail. Sussurrei: a justiça que vem do ódio não é justiça. É vingan. Apaguei a mensagem e voltei a programar. No dia seguinte, Luísa chegou cedo e viu meu semblante calmo. Dormiu bem? Pela primeira vez, sim. Acho que finalmente entendi o que significa vencer. O que significa não precisar mais provar nada para ninguém. Ela sorriu, segurou minha mão, e naquele instante eu soube. A dor tinha virado força. O passado não mandava mais em mim. Semanas depois, recebi um e-mail novo menos, mas desta vez com outro tom: Senhor Duarte. A reportagem entrou com pedido de falência. O Sr. Campos foi acusado de desvio de recursos. Fiquei em silêncio. Sorry. Não comemorei. Apenas fechei os olhos e agradeci por não ter me sujado com a lama que o engoliu. O destino, às vezes, só precisa de tempo para fazer o trabalho que a vingança tenta apressar. No fim daquele ano, o Nexus virou referência nacional. Eu, o homem que um dia perdeu tudo, era agora convidado a palestrar sobre resiliência e ética. Mas acima de tudo, eu era alguém em paz. E nas noites em que a lembrança do passado tentava voltar, eu olhava pela janela do novo escritório e pensava: obrigado, Daniel, por ter me mostrado que até as piores traições podem ser o combustível do recomeço. Quando deixei o tribunal naquele dia, o vento parecia mais frio do que nunca. Não era apenas o ar da manhã, era o vazio que restava depois que tudo o que eu havia construído desapareceu. Os repórteres ainda gritavam perguntas, mas eu não escutava. Só ouvia o eco da última frase do juiz. Processo encerrado. Encerrado para eles. Para mim, era apenas o começo do fim.
Voltei para casa com as mãos tremendo no volante. As ruas de São Paulo passavam diante dos meus olhos, como um filme mudo. Cada semáforo, cada prédio, cada outdoor parecia zombar de mim. Eu havia sido o homem que acreditava em parceria, em amizade, em trabalho duro. Agora eu era o traidor, o ladrão de ideias. O nome estampado em manchetes que dizia o empresário: engana melhor amigo. A primeira noite foi longa. Eu não conseguia dormir. A casa estava silenciosa demais. O telefone mudo. Os poucos amigos que restaram se afastaram, com medo de se envolver. E eu, sozinho, sentado no sofá, comecei a me perguntar em que momento tudo desmoronou. Conheci o Daniel na universidade. Ele era o tipo de cara que sabia falar com qualquer pessoa menos carismático, sorridente, cheio de ideias. Enquanto eu ficava horas programando, ele vendia sonhos. Juntos, éramos a combinação perfeita. Cérebro e voz. Criamos a startup de tecnologia numa garagem alugada. Dormíamos pouco, comíamos mal, mas acreditávamos que o mundo precisava do que estávamos construindo. Um sistema simples, capaz de conectar pequenas empresas a clientes em tempo real. No início, ninguém acreditava, mas nós acreditávamos um no outro. Lembro da noite em que conseguimos o primeiro investidor. Daniel abriu uma garrafa de champanhe barata, me abraçou e disse: "A gente vai mudar o mundo, Rafa. Você vai ver." E eu acreditei. O problema é que, quando o sucesso chega, ele muda as pessoas. Ou talvez revele quem elas realmente são. Quando as reuniões com investidores começaram, Daniel passou a falar sozinho. "Deixa que eu apresento", dizia. "Você é o gênio técnico. Eu sou a cara da empresa." E eu, ingênuo, achava que era apenas divisão de funções. Até que um dia, recebi um e-mail de um dos investidores pedindo documentos que eu nunca tinha visto. Havia um novo contrato social anexado. O nome de Daniel estava lá, sozinho. O meu, sumira. Achei que fosse um engano. E fui falar com ele. "Daniel, o que é isso?" perguntei, segurando o papel com as mãos suadas. Ele desviou o olhar. "Calma, Rafa. É só um ajuste temporário. A empresa precisa de um nome forte para atrair novos fundos. Depois a gente regulariza ajuste. Você me tirou da sociedade. Você tá exagerando. Eu tô cuidando do negócio. Do nosso negócio." O silêncio que veio depois foi o fim da nossa amizade. Agora, sentado diante das ruínas da minha vida, eu entendia o que ele quis dizer com cuidar do negócio. Ele cuidou mesmo. Menos cuidou para que eu desaparecesse. Nos meses seguintes, vivi como um fantasma. Vendi o carro, saí do apartamento e fui morar num quarto pequeno na casa de uma tia em Guarulhos. A vergonha me perseguia. Eu não conseguia olhar nos olhos de ninguém sem sentir que estavam me julgando. Mas, entre as noites insones, uma semente começou a brotar. Eu ainda tinha minha mente, minhas ideias. E principalmente, tinha a verdade. Um dia, enquanto navegava num fórum de tecnologia, encontrei um grupo de jovens desenvolvedores discutindo sobre ética e inovação. Entrei na conversa, tímido, e aos poucos comecei a compartilhar minha visão. Em poucas semanas já éramos um pequeno time. Não tínhamos dinheiro nem estrutura, mas tínhamos vontade. Um dos rapazes, Lucas, me reconheceu. "Você não é aquele cara que processaram por roubo de patente?" O coração gelou. "Sou." Ele me olhou por um momento e sorriu. "Então quer dizer que você sabe o que é perder tudo. Bem-vindo ao time." Foi a primeira vez em meses que alguém me olhou sem julgamento. Começamos a trabalhar em silêncio, longe dos holofotes. Eu não queria fama, só justiça menos a justiça de provar para mim mesmo que ainda era capaz. Criamos algo simples, mas poderoso. Uma nova plataforma, mais leve, mais rápida, mais humana. E a cada linha de código, eu sentia que costurava um pedaço do que Daniel havia rasgado dentro de mim. Mas o destino não costuma deixar os feridos em paz por muito tempo certa manhã. Recebi um e-mail inesperado. Assunto: proposta de reunião, Techconnect Limitada. Meu coração disparou. Techconnect era o novo nome da empresa de Daniel. Por um instante, pensei em ignorar. Mas algo dentro de mim dizia que eu precisava ir. Precisava olhar nos olhos dele de novo, não como vítima, mas como alguém que sobreviveu. A sala de reuniões era fria, minimalista, cheia de vidro e silêncio. Daniel entrou com o mesmo sorriso de sempre. Aquele que agora eu sabia que escondia veneno, Rafa. "Quanto tempo, cara?" disse ele, abrindo os braços. "Pouco tempo o suficiente para você roubar o que era nosso", respondi.
Ele riu, desconcertado. Negócios são negócios. Você era bom no que fazia, mas não sabia jogar o jogo. E agora você quer o quê? Uma parceria? Viu o que você anda desenvolvendo impressionante. Poderíamos trabalhar juntos outra vez. Por um segundo, o velho reflexo da confiança quase me enganou. Mas olhei para ele e percebi. Não era mais o mesmo Rafael. Eu não volto para a jaula. Daniel, pense. Bem, o mercado é pequeno. Eu posso te ajudar. Ou te enterrar de vez. Então, cave fundo, porque dessa vez, quem vai cair nela é você. Saí da sala sem olhar para trás. E pela primeira vez desde o fim, senti que estava respirando ar puro. Nos meses seguintes, o projeto cresceu. Lucas e os outros acreditavam em mim, de uma forma que eu já não acreditava em mim mesmo. Trabalhávamos dia e noite, alimentados apenas pela esperança de lançar algo que pudesse mudar vidas, menos como no começo, mas agora com a alma limpa. Só que, quando começamos a atrair investidores, os fantasmas voltaram. Uma tarde, recebi uma notificação judicial. Violação de propriedade intelectual. Requerente Desconnect Limitada. Daniel estava me processando. De novo. Desta vez, alegava que o novo sistema usava trechos do código original, menos aquele que eu havia criado, mas que ele registrara em seu nome. Olhei o documento por minutos, sem piscar. Era como se o universo estivesse me testando. Você aprendeu mesmo, Rafael? Naquela noite, sentei na varanda do pequeno escritório que alugamos, observando as luzes da cidade. Lucas apareceu, com 2 latas de cerveja. Aconteceu alguma coisa? Entreguei o papel para ele. Ele leu em silêncio. Depois olhou para mim. Ele não vai parar. Vai? Não. Mas dessa vez, eu também não. Bebemos em silêncio, e percebi que a paz tem um preço alto. O de não desistir. Mesmo quando tudo pede para você sumir, no dia seguinte, procurei um advogado. Diferente da primeira vez, eu tinha provas, e tinha testemunhas, mas acima de tudo, eu tinha coragem. O processo seria longo, doloroso, mas, enquanto assinava a papelada, senti algo que há muito tempo não sentia. Controle. O mundo pode tirar tudo de você, dinheiro, reputação, amigos menos, mas não pode tirar quem você é. E eu era Rafael, o homem que caiu mas levantou. Quando saí do escritório, o sol nascia. Peguei o metrô lotado, apertado entre rostos cansados, e percebi. Eu não era o único lutando para recomeçar. Todos ali tinham suas próprias batalhas, suas próprias traições, suas próprias dores, mas todos seguiam em frente. E naquele momento, eu decidi fazer o mesmo. O barulho do relógio na parede era o único som dentro do escritório. Cada tic-tac parecia me lembrar que o tempo estava acabando e que o passado tinha voltado para me cobrar. Na mesa, os documentos do processo estavam espalhados como cicatrizes abertas. Eu já tinha vivido essa história antes e tinha perdido. Mas agora eu não era mais o mesmo homem. Meu advogado, Dr. Augusto, um homem de fala mansa e olhar experiente, que já vira muita injustiça acontecer, folheava as páginas com calma. Rafael, eu li tudo com atenção. E te digo, de coração, ele não tem base para te derrubar dessa vez. Ele já conseguiu uma vez, doutor. Sim, mas daquela vez Boque confiava. Agora, você aprendeu. Fiquei em silêncio. A palavra confiar tinha um gosto amargo na boca. O primeiro dia de audiência chegou mais rápido do que eu esperava. O tribunal era o mesmo. O cheiro do corredor, o som das portas pesadas. Até a cadeira onde sentei parecia me reconhecer. Mas havia algo diferente. Eu não estava sozinho. Lucas e o resto do time vieram comigo. Eles se sentaram nas últimas fileiras. Silenciosos, mas presentes. Quando olhei para trás e vi seus rostos, senti um nó na garganta. Não eram apenas colegas. Eram as pessoas que acreditavam em mim quando o mundo inteiro me chamava de ladrão. Daniel chegou alguns minutos depois, impecável, como sempre. Terno caro, relógio brilhando, sorriso ensaiado. Mas por trás daquele brilho, havia algo novo. Uma sombra de nervosismo. Ele me olhou e fez um leve aceno, como quem cumprimenta um velho conhecido. Eu apenas respirei fundo e fingi não ver. Durante o depoimento dele, a raiva me queimava por dentro. Ele falava com segurança, invertendo cada detalhe da história. Rafael era apenas um colaborador. Eu sempre fui o idealizador do projeto, dizia ele. E cada palavra
Era como uma punhalada nova. Dr. Augusto colocou a mão no meu ombro. Calma. A verdade vai se defender sozinha. Quando chegou minha vez de falar, me levantei devagar. O tribunal parecia pequeno, mas o peso da minha voz parecia ecoar por séculos. Senhor juiz, comecei. Eu não vim aqui para provar que sou melhor do que ninguém. Vim para mostrar que o trabalho de uma vida não pode ser roubado por um contrato falso e uma amizade mentirosa. Fiz uma pausa, olhei direto para Daniel. Ele diz que fui apenas um colaborador. Mas quem ficou 3 noites sem dormir corrigindo linhas de código? Quem vendeu o carro para pagar o servidor? Quem acreditou quando ninguém mais acreditava? O silêncio na sala era absoluto. Ele roubou minha empresa sim, mas o que ele nunca vai conseguir roubar é o que me fez criar a fé no que é certo. Sentei-me novamente. O juiz fez anotações. Daniel olhou para mim com aquele olhar que mistura ódio e medo, e pela primeira vez, eu vi algo nele que nunca tinha visto. Culpa. As semanas seguintes foram um tormento. Os jornais voltaram a escrever sobre o caso. As redes sociais reviveram as manchetes antigas. Mas agora, as vozes começaram a mudar de tom. Alguns lembravam. Rafael foi o programador original. Outros diziam. Talvez ele tenha razão. Era estranho sentir o vento mudando de direção. Depois de tanto tempo apanhando de frente, numa tarde de sexta-feira, recebi uma mensagem inesperada. Era da mãe do Daniel. Rafa, desculpa me intrometer. Sei que meu filho errou, mas por favor, não destrua o que resta dele. Ele não é tão forte quanto parece. Li a mensagem várias vezes. Eu poderia ignorar. Poderia usar aquilo como prova de que ele estava enfraquecido. Mas fechei o celular e apenas respirei fundo. A vingança tinha perdido o sabor. No último dia do julgamento, o tribunal estava lotado. Daniel chegou pálido, suando, e pela primeira vez parecia um homem comum, sem o brilho do sucesso para protegê-lo. O juiz leu a sentença com voz firme, diante das provas apresentadas. O tribunal reconhece Rafael Azevedo como cofundador e legítimo detentor da propriedade intelectual do sistema em disputa. O réu, Daniel Moraes, é condenado a restituir os direitos autorais e a pagar indenização pelos danos morais e materiais causados. Eu fechei os olhos, não gritei, não comemorei, só respirei. Depois de tanto tempo, a justiça tinha falado, não por mim, mas através de mim. Daniel abaixou a cabeça. Por um momento, pensei em me aproximar, mas algo dentro de mim disse que o silêncio seria a resposta mais poderosa. Na saída, Lucas correu até mim. Rafa, a gente conseguiu, cara. Ele me abraçou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Os outros vieram logo atrás, e eu no meio deles, percebi que o peso que carregava há anos finalmente começava a se dissipar. Sabe, Lucas? Disse. Eu menos a vitória. Não é sobre ele. E sobre mim. Sobre não deixar que a raiva me transformasse no que eu mais odiava. E agora, o que você vai fazer? Olhei o horizonte, o sol se pondo atrás dos prédios. Recome, ar, mas dessa vez, do jeito certo. Nos meses seguintes, nossa nova empresa cresceu rápido. Investidores vieram, convites de palestras apareceram, matérias elogiosas surgiram. Mas eu mantive os pés no chão. O sucesso sem alma não me interessava mais. Queria criar algo que fizesse diferença, que desse oportunidade a quem nunca teve voz. Certa manhã, enquanto tomava café no escritório, uma carta chegou. Reconheci a caligrafia na hora. Era de Daniel. Rafa, eu perdi tudo. Investidores, amigos, nome. Mas a pior perda foi perceber que, no fim, eu perdi a mim mesmo. Você venceu. E venceu com dignidade. Eu espero um dia ter metade da coragem que você teve para encarar a verdade. Daniel, guardei a carta na gaveta. Não como lembrança de dor, mas como prova de que o tempo sabe cobrar o que é justo. Às vezes, me perguntam se eu o perdoei. Eu digo que sim, mas não por ele. Perdoei por mim. Porque carregar ódio é como beber veneno e esperar que o outro morra. Hoje, quando passo em frente ao prédio da antiga empresa, não sinto raiva. Sinto gratidão. Foi ali que aprendi que perder tudo é, às vezes, a única forma de ganhar a si mesmo. À noite, fecho o laptop e olho pela janela. A cidade brilha, viva, caótica, e penso em quantos, agora mesmo, estão sendo traídos, enganados, injustiçados menos achando que é o fim. Mas o fim
Aprendi. É apenas o momento em que a vida nos obriga a começar de novo. E enquanto a lua surge sobre os prédios, eu sorrio e digo para mim mesmo: o preço da paz é alto, mas vale cada cicatriz. O som do teclado era como uma batida de coração. Cada clique me lembrava que eu estava de volta, não à mesma vida, mas a uma nova versão dela. 2 anos haviam passado desde a sentença. 2 anos desde que o tribunal devolveu meu nome, minha dignidade e, principalmente, meu direito de sonhar. A empresa que começamos, agora chamada Luminatec, florescia com uma força que eu jamais imaginaria. Não havia luxo, nem prédios espelhados, nem carros caros no estacionamento. Mas havia propósito. E pela primeira vez, eu entendia o valor disso. As manhãs começavam cedo, o café simples, o som das conversas, o entusiasmo dos jovens desenvolvedores. Lucas, agora sócio e amigo de verdade, mantinha o espírito vivo do time. Ele dizia que nosso diferencial não era o código, era a verdade. E eu sorria, porque sabia que ele tinha razão. Mas o sucesso é traiçoeiro. Ele chega devagar, com cheiro de oportunidade, e se infiltra nas frestas da alma. E, quando menos se espera, ele volta a testar quem você é. A primeira proposta veio de um fundo internacional. Uma mulher elegante, de sotaque americano e sorriso treinado. Me procurou após uma conferência em São Paulo. Senhor Azevedo, sua empresa tem um potencial global. Queremos investir $10 milhões em troca de 40% da Lumina. 10 milhões. Era mais dinheiro do que eu já tinha visto na vida. Mas a voz dentro de mim, a mesma que me salvou da ruína anos atrás, sussurrou: cuidado. Pedi um tempo para pensar. Naquela noite, fiquei acordado, olhando os relatórios, os sonhos, os rostos das pessoas que acreditavam em mim. Valeria a pena vender metade de tudo por um cheque? No dia seguinte, reuni o time. Temos uma proposta grande, mas quero saber o que vocês pensam. Lucas cruzou os braços. Depende. Eles querem só investir ou controlar? Controlar? Ele riu, curto. Então não é investimento, é compra. Exato. Silêncio. Depois ele completou: Rafa, a gente construiu isso com suor e dor. Não vende paz por dinheiro. A decisão estava tomada. Algumas semanas depois, uma matéria saiu num grande portal. Luminatec recusa a proposta milionária. Menos fundador diz que valor não compra propósito. A repercussão foi imensa. De repente, me vi sendo convidado para entrevistas, palestras, podcasts. Falavam de mim como se eu fosse um símbolo de ética no mercado. Mas eu sabia o quanto era frágil esse pedestal. E o quanto o ego adorava escalar. Montanhas perigosas. Entre elogios e aplausos, uma parte de mim começou a sentir algo que há muito tempo não sentia. Medo de me tornar aquilo que eu havia combatido numa noite chuvosa. Enquanto fechava o escritório, encontrei uma figura familiar na porta. Era a Carolina, minha ex-esposa. Não nos víamos há quase 5 anos. Ela estava diferente, mais séria, mais cansada, mas o mesmo brilho triste nos olhos. Oi, Rafa. Oi. Não esperava te ver aqui. Eu também não esperava vir, mas precisava te agradecer. Agradecer? Agradecer? Por ter vencido, por ter se reerguido. Nosso filho vê as suas entrevistas. Ele diz que quer ser como você. As palavras me atingiram com força. Nosso filho, Mateus, eu não o via desde o divórcio. Carolina havia ido morar com os pais no interior depois do escândalo. Como ele está? Perguntei, com a voz trêmula. Bem, adolescente, curioso, te admira. Acho que ele sente falta de te conhecer de verdade. O silêncio entre nós era espesso. Você tem tempo amanhã? Perguntei. Quero vê-lo. Ela assentiu. Amanhã à tarde no parque da cidade. Quando ela foi embora, sentei na escada e deixei a chuva cair sobre mim. Eu havia reconstruído tudo menos, mas agora percebia que ainda faltava a parte mais importante: reconstruir o que perdi como pai. O dia seguinte foi o mais longo da minha vida. Cada minuto parecia arrastar séculos. Cheguei ao parque antes da hora, nervoso, mexendo nas mãos. Quando os vi chegando, meu coração quase parou. Mateus estava alto, com o mesmo cabelo bagunçado que eu tinha na juventude. Ele me olhou com curiosidade, mas sem julgamento. Oi, pai? 2 palavras simples, mas que desarmaram anos de dor. Sentamos num banco de madeira. Ele falava sobre a escola, os amigos, videogames.
Eu ouvia cada frase como se fosse música, até que ele perguntou: é verdade, o que dizem? Que te roubaram tudo? É, e mesmo assim, você perdoou? Respirei fundo. Perdoei. Perdoei, porque guardar ódio só me deixava preso no passado. Ele pensou por um instante e sorriu. Então, acho que quero ser como você. Naquele momento, entendi o verdadeiro significado de vitória. Os meses seguintes trouxeram tranquilidade e novos desafios. A Lumina crescia rápido demais. Projetos, prazos, investidores e, junto, a pressão. Lucas começou a reclamar da carga de trabalho. A gente está se matando para manter o ritmo, Rafa. Precisamos de mais gente. Estamos contratando não o suficiente. E você não tem descansado. Tá se cobrando demais. Não posso deixar o que construí desabar. E se, tentando segurar tudo, você acabar derrubando de novo? Fiquei em silêncio. Ele tinha razão, mas eu ainda não sabia relaxar. A dor de perder tudo me deixara uma cicatriz que latejava cada vez que eu me aproximava da paz. Uma noite, recebi uma ligação de um número desconhecido. Senhor Rafael Azevedo, aqui é da Fênix Investimentos. Temos uma proposta que pode mudar o futuro da sua empresa. Poder, essa palavra, sempre vem disfarçada de oportunidade. Marquei uma reunião. No dia seguinte, um homem elegante, chamado Henrique Duarte, apareceu no escritório. Rafael, eu admiro sua história. Você é a prova de que a integridade ainda existe no mercado. Agradeço, Henrique, e é por isso que quero propor algo diferente. Não apenas investimento. Quero te colocar na frente de um projeto nacional. Tecnologia de impacto social. Governo, grandes contratos. Você teria tudo. Você teria tudo. Foi exatamente o que Daniel me disse anos atrás, antes de me trair. Mas Henrique falava com calma, com dados, com promessas sólidas. E uma parte de mim cansada de lutar começou a pensar: talvez agora seja diferente. Naquela noite, liguei para Carolina. Oi, preciso de um conselho. Ela riu. Conselho? Desde quando você pede isso? Desde que percebi que nem sempre sei o que é certo. Contei sobre a proposta, ela ouviu em silêncio. Depois disse: Rafa, às vezes o erro não está em confiar, mas em achar que o sucesso precisa de mais do que já se tem. Desliguei e fiquei olhando a tela do celular. Talvez ela tivesse razão, mas o homem que reconstrói do zero sempre teme perder de novo. E esse medo costuma falar mais alto que a razão. Na manhã seguinte, fui até o prédio da Fênix. Assinei o contrato. E naquele instante, algo dentro de mim, menos algo pequeno, mas real, se quebrou. A noite estava morna em São Paulo. Mas dentro de mim, um turbilhão. Eu tinha acabado de sair do prédio da Fênix Tecnologia com um contrato milionário nas mãos. As luzes dos carros passavam como trilhas de fogo na avenida. E cada buzina me lembrava: você voltou, Rafael. Mas a voz mais profunda, aquela que eu tentava calar, sussurrava: a que custo? Voltei para casa, tarde. Meu pequeno apartamento ainda cheirava a tinta fresca, menos novo, simples, mas meu. Coloquei o contrato sobre a mesa, e fiquei olhando para ele por longos minutos, como quem encara um espelho. Assinar aquele papel significava mais do que um novo começo. Era o símbolo da minha ressurreição. Mas também era o prenúncio de algo que eu ainda não sabia nomear. Uma sensação amarga de que o destino não tinha terminado comigo. Parabéns, Dr. Rafael. A voz de um dos investidores ainda ecoava na minha cabeça. Você vai mudar o jogo, meu amigo. O mercado precisa de gente como você. Gente como eu, um homem quebrado que aprendeu a sorrir em meio aos escombros. Peguei uma garrafa de vinho barato e sentei no chão. Olhei pela janela para o horizonte cheio de prédios. E pensei em Daniel. Ele devia estar em algum lugar agora, ainda acreditando que tinha vencido. Ainda contando as mentiras que me jogaram no inferno. Mas o mundo gira menos, e às vezes gira rápido demais para quem não percebe que o chão vai desaparecer. Dei um gole no vinho, respirei fundo e murmurei: dessa vez, Daniel, o jogo é meu. As semanas seguintes foram um turbilhão. A Fênix era uma empresa nova, mas agressiva. Eles queriam lançar um produto inovador de inteligência artificial para pequenas empresas. E o meu sistema, o que eu havia criado anos atrás com Daniel, era a base perfeita. Mas eu não queria repetir o passado. Dessa vez,
Tudo seria diferente. Contratos transparentes. Equipe escolhida por mim. Nada de confiança cega. Na primeira reunião, Ukyu, um homem magro, de terno azul e sorriso rápido, me chamou de lado, Rafael. Queremos que você lidere o projeto como rosto público da Fênix. Você tem uma história inspiradora, menos de superação, de resiliência. Isso vende. Eu quase ri. Vende. Minha dor agora era marketing. Mas aceitei. Se o mundo queria uma história de renascimento, eu daria a eles. Só que no fundo, eu ainda sangrava. Naquela tarde, enquanto revisava relatórios, uma notificação apareceu no meu e-mail. Proposta de parceria menos Daniel Moreira. Meu coração congelou. Abri o arquivo tremendo. Era uma carta formal. Daniel propunha uma colaboração estratégica entre a empresa dele e a Fênix. O descaramento era surreal. Não consegui conter o riso. Um riso curto, ácido. Então é isso que você quer, velho amigo. Vir pedir ajuda agora? Mas junto com a raiva veio algo pior. Saudade. Lembrei das noites de pizza fria, dos códigos escritos lado a lado, do sonho compartilhado. Como alguém pode se tornar um estranho tão rápido? Passei horas encarando o e-mail, entre o ódio e a nostalgia. No fim, fechei o laptop e sussurrei. O tempo é o melhor juiz. Eu não preciso responder. Os meses passaram. A Fênix crescia. Meu rosto aparecia em entrevistas, revistas de negócios, palestras. Eu sorria nas câmeras, falava sobre ética, inovação, valores humanos, e cada palavra soava como uma pequena ironia. Porque no fundo, eu sabia. Ainda não estava em paz. Foi numa dessas noites, depois de uma palestra em Campinas, que o destino decidiu me testar. Quando saí do auditório, uma voz atrás de mim chamou Rafael. Virei devagar. Era Daniel. Ele estava diferente e menos mais magro, o rosto cansado, os olhos sem o brilho arrogante de antes. Por um segundo, o tempo congelou. As luzes, os aplausos, os anos de ódio, tudo sumiu. Só havia dois homens diante um do outro, com uma história que ainda doía demais para ser esquecida. Precisamos conversar, ele disse. Eu respirei fundo. Não há nada para dizer. Ah, sim. Ele insistiu. Você acha que sabe de tudo, mas não sabe metade do que aconteceu. Poupe o teatro, Daniel. Bok me roubou. Você me destruiu. O que mais há para saber? Ele baixou os olhos. Eu me arrependi. Por um instante, as palavras ficaram suspensas no ar. Me arrependi. Simples, mas pesadas como chumbo. Eu ri. Sem humor. Agora que está falido. Ele ergueu o olhar, ferido. Sim. E é exatamente por isso que eu vim. Não para pedir dinheiro, Rafael. Vim para dizer que você estava certo. E que, se eu pudesse voltar no tempo, eu nunca teria assinado aquele contrato. Silêncio. Eu perdi tudo. Ele continuou. Os investidores me deixaram. Minha esposa me deixou. E, sabe o que é pior? Eu perdi o único amigo que já tive. Essas últimas palavras atingiram algo que eu tentava esconder. Eu o odiei. Mas parte de mim ainda queria entender. E o que quer que eu faça com isso, Daniel? Perguntei. Seco. Nada. Ele respondeu. Só precisava que você soubesse. E foi embora. Fiquei parado ali, na calçada, sentindo o vento frio. O mesmo vento de quando eu saí do tribunal meses atrás. Mas dessa vez, não era o vento da derrota menos. Era o vento da escolha. Nos dias seguintes, algo mudou em mim. Trabalhar virou automático. Eu já não sentia a mesma chama. Percebi que, talvez, o sucesso que eu tanto buscava não fosse o antídoto para a dor. Só um disfarce bonito. Uma noite, sentei na varanda e liguei o laptop. Abri o e-mail antigo de Daniel. Depois de alguns minutos, digitei uma resposta curta. Daniel, espero que encontre paz. O que passou, passou. Eu também estou aprendendo a perdoar. Apertei enviar e senti uma leveza estranha. Não de vitória, mas de libertação. Fechei o computador. Olhei o horizonte de São Paulo iluminado e entendi. Às vezes a verdadeira vingança é seguir em frente e deixar que a vida faça justiça no seu próprio tempo. Eu achava que o perdão me traria paz, mas na verdade ele abriu espaço para um tipo diferente de vazio. Nos meses seguintes, percebi que não existia silêncio mais ensurdecedor
do que aquele que vem depois de uma guerra. A Fênix continuava crescendo. Meu nome aparecia em manchetes, prêmios, convites para conferências internacionais. E ainda assim, cada aplauso soava oco. O sucesso tinha gosto de metal, frio, distante, quase impessoal. Uma manhã, sentei no escritório panorâmico do novo prédio da Fênix. As janelas de vidro refletiam a cidade e o homem que eu me tornara terno caro. Olhar cansado, sorriso de fachada. Lembrei de quando tudo começou, eu e Daniel, em um pequeno coworking, com laptops velhos e café requentado. A simplicidade tinha virado luxo, e a paixão, rotina. Rafael, temos uma reunião com o conselho às 10, avisou Laura, minha assistente. Diz que vou chegar um pouco atrasado, respondi, ainda olhando o horizonte. O céu estava cinza. De repente, me vi pensando se o Daniel também olhava o mesmo céu, em algum canto da cidade. A reunião foi tensa. O conselho queria expandir a empresa para o exterior, mas o novo produto, uma UO voltada para dados financeiros, estava sendo questionado por uso indevido de informações. Nada comprovado, mas rumores e rumores, no mundo dos negócios, são veneno. Precisamos garantir total transparência, disse o diretor jurídico. O sucesso da Fênix depende da confiança do público. Olhei para os rostos ao redor da mesa e me perguntei se algum deles sabia o quanto essa palavra, confiança, doía para mim. Eu a perdi uma vez e ainda não sabia se queria recuperar. Naquela noite, fui para casa tarde. O elevador estava vazio e o espelho devolveu um rosto que eu quase não reconhecia. Você virou o que mais temia, murmurei para o reflexo. Um homem que construiu impérios, mas não sabia mais o que sentia. Quando entrei no apartamento, o telefone tocou. Número desconhecido. Atendi, Rafael? Aqui é o repórter da revista Valor. Estamos preparando uma matéria sobre ética corporativa. Gostaríamos de uma entrevista sobre sua trajetória, menos especialmente sobre a parceria antiga com Daniel Moreira. Senti o sangue gelar. Não falo sobre o passado, respondi. Entendo, mas saiba que ele deu uma entrevista ontem e o que ele disse pode mudar tudo. Silêncio. Um silêncio pesado, do tipo que antecede tempestades. Que ele disse? Perguntei, tentando soar calmo. Melhor você ler por si mesmo. Sai amanhã cedo. Desliguei e passei o resto da noite acordado, olhando para o teto, esperando o sol nascer e trazer comigo o que quer que fosse esse novo golpe do destino de manhã. A notícia estava em toda parte. Exócio acusa Rafael Dantas de ter manipulado documentos no início da empresa. Meu coração parou. Abri a matéria. Daniel não me atacava diretamente, mas insinuava menos. Dizia que algumas decisões na época foram tomadas sem o seu conhecimento, que a ambição cegou ambos, e que o sucesso nem sempre vem das mãos mais limpas. Eram frases calculadas, venenosas, o tipo de My Verdade que destrói reputações. Laura entrou na sala desesperada. Rafael, as ações da empresa estão caindo. Precisamos de uma nota oficial. Não diga nada ainda, respondi, firme. Eu mesmo vou resolver isso. Mas por dentro, eu tremia, porque a história estava se repetindo. De novo, o mesmo homem me puxando para o abismo. À tarde, o CEO da Fênix me chamou para uma conversa a portas fechadas. O olhar dele dizia tudo. Rafael, nós confiamos em você, mas precisamos proteger a empresa. Talvez fosse melhor você se afastar até que tudo se esclareça. Você está me demitindo? Perguntei. Surpreso. Chamemos de afastamento temporário. Amargo. A história se repetia com perfeição cruel. Antes, eu era o traído. Agora, o suspeito. Peguei minhas coisas, saí do prédio e caminhei sem rumo pelas ruas movimentadas. As pessoas passavam, os carros buzinavam, e tudo parecia distante. Eu não era mais o homem que venceu. Eu era o homem que o mundo amava ver cair. Quando o sol começou a descer, fui parar num bar pequeno, escondido numa rua lateral. Sentei no balcão, pedi uma cachaça e fiquei olhando o copo. O líquido refletia minha vida, menos turvo, instável, mas ainda inteiro. Uma voz ao lado me tirou dos pensamentos. Você parece precisar de um amigo. Virei o rosto. Era uma mulher de uns 30 e poucos anos, cabelo preso, olhar curioso. Depende do tipo de amigo que você é, respondi. Ela riu. Do tipo que escuta... Sou jornalista, mas prometo não publicar nada. Por algum motivo confiei nela. Contei partes da história menos o suficiente para aliviar o peso.
mas não para me expor. Ela ouvia em silêncio, com uma atenção que eu não via há muito tempo. Sabe o que é mais difícil? Perguntei. Perdoar? De novo. Ela me olhou nos olhos. Então, não perdoe. Só não deixe isso te definir. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça a noite toda. Nos dias seguintes, me afastei de tudo. Sem reuniões, sem manchetes. Comecei a caminhar pelas ruas, observar pessoas, tentar lembrar por que eu fazia o que fazia. Foi aí que percebi. Eu amava criar, não o dinheiro nemosper, mios, mas a sensação de transformar ideias em algo real. E isso, ninguém podia roubar. Peguei um caderno antigo, comecei a desenhar novos conceitos, rascunhos de aplicativos, esboços de algoritmos, sem investidores, sem pressão. Só eu, um lápis e o silêncio. Pela primeira vez em anos, senti paz. Mas o destino ainda tinha planos. Uma semana depois, recebi uma mensagem inesperada. Era Daniel. Precisamos conversar. É sobre a matéria. Não é o que você pensa. Apaguei, sem responder. Mas à noite outra chegou. Por favor, Rafael. Eu tentei te proteger. Eles queriam algo pior. Eles. Essa palavra acendeu o alerta, e contra todo instinto, aceitei encontrá-lo. Nos encontramos em um café discreto no centro. Daniel parecia exausto mais do que da última vez. Você leu o que eu disse? Perguntou. Li. E quase perdi tudo por causa disso. Eu sei, e me arrependo, mas não fui eu quem começou essa história. Ele explicou. O repórter havia sido pago por um concorrente da Fênix para manchar a minha imagem e enfraquecer a empresa antes de uma fusão internacional. Daniel havia dado a entrevista sob pressão. E quando tentou recuar, já era tarde, eles queriam que eu dissesse que você roubou o seco original, disse ele, aflito. Mas eu não disse. Só dei pistas falsas para ganhar tempo. Olhei para ele, tentando decifrar se era verdade. E por que me contar agora? Porque estou cansado de fugir da minha própria culpa. Quero consertar o que dá para consertar. Fiquei em silêncio. As pessoas ao redor pareciam sumir. Só existia aquele momento, 2 homens, um passado e uma escolha. Você ainda tem chance de fazer a coisa certa, eu disse, por fim. Mas eu não vou cair de novo. Se quiser se redimir, prove. Ele assentiu, aliviado. Vou te mandar provas, documentos. Você precisa ver. E foi embora, deixando sobre a mesa um envelope pardo. Dentro havia nomes, empresas, transferências e algo que, se fosse real, poderia mudar tudo. Saí do café com um coração disparado. O sol se punha sobre a cidade, tingindo o céu de vermelho. E pela primeira vez, senti que talvez a justiça estivesse apenas começando. O envelope pesava mais do que deveria. Era só papel menos contratos, extratos, e-mails impressos menos. Mas quando o segurei, senti como se carregasse uma bomba pronta para explodir. Daniel tinha dito que ali estavam as provas. Provas de que o escândalo da Fênix não era culpa minha, mas também algo pior. Que pessoas poderosas estavam envolvidas. Levei o envelope para casa. Fechei as cortinas. Deixei o celular no modo avião. E sentei à mesa. A luz do abajur era amarelada, fraca, o tipo de luz que faz a verdade parecer ainda mais sombria. Comecei a ler. E lá estava tudo. Transferências de dinheiro para contas fantasmas. E-mails de diretores da Fênix combinando ajustes no código do software para manipular dados de clientes. E menos o pior de todos. Uma correspondência que citava o meu nome. Se ele desconfiar, colocamos tudo nas costas dele. Rafael, bode expiatório? Perfeito. Meu estômago virou. Fechei os olhos e respirei fundo, tentando conter a raiva. Por um instante, tudo girou o sucesso. Os prêmios, as entrevistas, tudo era uma farsa construída sobre minha ingenuidade. Eles nunca confiaram em mim, só me usaram. Não dormi aquela noite. Às 3 da manhã, ainda estava sentado, com os papéis espalhados pela mesa. Parte de mim queria explodir, ir à imprensa, acabar com todos. Mas outra parte queria apenas paz. Paz era o que eu vinha buscando desde o dia em que Daniel me traiu. E agora, quando finalmente podia destruir os que me enganaram, algo dentro de mim hesitava. Será que a vingança valia o preço de perder o pouco de serenidade que conquistei? Peguei o celular, hesitando por um segundo, e digitei uma mensagem para Daniel. Vi tudo. Isso muda tudo. Precisamos conversar.
Ele respondeu quase instantaneamente. Não dá por aqui. Eles estão me vigiando amanhã, 10 horas, no galpão antigo da empresa. E, seguro, o Galp, o mesmo onde a nossa primeira startup começou e terminou, parecia um círculo se fechando. Cheguei lá antes da hora. O lugar estava abandonado, cheirando a poeira e ferrugem. As paredes ainda tinham marcas das lousas antigas, onde a gente rabiscava sonhos. Toquei uma delas, e um arrepio subiu pela espinha. De repente, ouvi passos atrás de mim. Você veio. Virei. Daniel estava lá, com o mesmo olhar cansado, mas algo diferente e menos medo. Ele segurava uma pasta. Trouxe o resto. Com isso, você pode acabar com eles, disse, estendendo a pasta. Peguei. Olhei rapidamente o conteúdo. Era real. Documentos, comprovantes, áudios, provas incontestáveis. Por que está me ajudando agora? Perguntei. Ele suspirou. Porque finalmente percebi que o sucesso sem alma é só mais uma forma de prisão. E eu estou cansado de estar preso. Antes que eu pudesse responder, ouvimos um barulho. Um carro parou lá fora. Daniel empalideceu. Eles vieram. Corremos para uma porta lateral. Mas 2 homens de terno já bloqueavam a saída. Um deles falou com calma. Rafael Dantas. Precisamos conversar. E o Sr. Moreira também? Vocês são da Fênix? Perguntei. Digamos que representamos interesses que preferem ficar anônimos. O tom era frio, ameaçador. Um dos homens se aproximou e tentou pegar a pasta. Instintivamente, segurei firme. Isso pertence à justiça. Gritei. O homem sorriu. A justiça relativa a Sr. Dantas num movimento rápido. Daniel empurrou o homem e gritou. Corre! Corremos pelos corredores escuros, o som dos passos ecoando atrás. O coração batia como tambor. Lá fora, consegui alcançar meu carro. Daniel ficou para trás. Distraindo-os, gritei. Vem comigo. Mas ele balançou a cabeça. Vai, faz o que tem que fazer. E então, ouvi o som. Um estampido seco. Um tiro. Meu mundo parou. Gritei o nome dele, mas o barulho do motor abafou tudo. Dirigi sem rumo, lágrimas borrando a visão. O envelope no banco do passageiro. Daniel tinha pagado o preço final. Horas depois, parei em frente ao prédio do Ministério Público. Entrei com os documentos nas mãos. O segurança tentou me barrar, mas mostrei o que tinha. Preciso falar com o procurador. É urgente. Em poucos minutos, fui levado para uma sala. Expliquei tudo, a sabotagem, as provas, a morte de Daniel. Os promotores ouviram em silêncio. Um deles, mais velho, disse: se o que o senhor diz for verdade, está prestes a começar uma guerra. Assenti, talvez, mas alguém precisa lutar. Entreguei os papéis e saí. Quando pisei na calçada, senti algo que não sentia há muito tempo. Leveza. Não era felicidade, nem vingança. Era a justiça menos a simples, crua e necessária justiça. Os dias seguintes foram um caos. A notícia se espalhou como fogo. Escândalo na Fênix, executivos presos, fraude descoberta. Meu nome apareceu de novo nas manchetes, mas dessa vez com outra palavra ao lado: inocentado. O país inteiro comentava. Mensagens de apoio, convites para entrevistas, novas propostas, mas eu recusei tudo. Fui até o cemitério, levei flores e deixei sobre o túmulo de Daniel. Você errou, mas também tentou consertar. E isso já é mais do que muita gente faz, murmurei. Fiquei em silêncio por um tempo. Depois acrescentei. A justiça veio, mas o preço foi alto demais. Meses depois, me mudei para uma pequena cidade litorânea. Comprei uma casa simples, de frente para o mar. Acordo cedo, caminho pela areia e às vezes escrevo códigos por prazer, não por dinheiro. A paz enfim chegou, mas de vez em quando, ao entardecer, o vento traz lembranças. O som das teclas, o riso de 2 amigos sonhando grande e o eco distante de tudo o que fomos. Olho para o horizonte e penso: a vida é uma sequência de escolhas, e cada uma cobra seu preço. Eu escolhi a verdade, mesmo que ela tenha me custado quase tudo. O tempo é um juiz silencioso. Ele não fala, não acusa, não defende menos, apenas observa. E, quando chega o momento certo, aplica sua sentença. Foram anos até que eu entendesse isso. Anos até que a raiva, o orgulho e o desejo de provar meu valor
se transformassem em algo mais, algo como paz. Hoje, sentado na varanda da minha casa em Itatiba, com o sol descendo devagar por trás das montanhas e o som distante das cigarras, percebo o quanto caminhei, o quanto precisei perder, e me perder, para finalmente me encontrar. O barulho do portão me tirou dos pensamentos. Era Clara, minha filha, correndo com o cabelo bagunçado e um sorriso que iluminava tudo. Papai e mamãe disse que o jantar está pronto. Sorri. Já vou, minha campeã. Ela correu de volta, deixando o perfume de infância no ar. Aquele tipo de cheiro que lembra que ainda há inocência no mundo. Enquanto me levantava, vi um envelope antigo sobre a mesa, menos o mesmo que recebi meses atrás. Sem remetente. Dentro havia uma única folha, escrita à mão. Às vezes, perder é a única forma de ganhar de verdade. Don Docese. Don Daniel. Demorei alguns segundos para processar. Ele estava vivo, e de alguma forma, tentando fazer as pazes com o passado. Soube depois que ele havia deixado o país. Depois do escândalo, das investigações, de tudo o que aconteceu, desapareceu. Alguns diziam que estava na Europa, outros, que foi visto no interior, tentando recomeçar, longe dos holofotes. Mas aquela carta era mais do que um pedido de desculpas. Era um espelho, um reflexo de tudo que eu também precisei aprender. Meses antes, eu ainda estava mergulhado na rotina frenética da empresa. O sucesso tinha voltado, e com ele, a velha sombra da ambição. Reuniões, contratos, prêmios, e no meio disso, a sensação constante de que algo faltava. Um dia, Camila, minha esposa, me encarou durante o café da manhã e disse: "Calma, mas firme, você não precisa mais vencer, Rafael. Já venceu. Agora precisa viver." Foram palavras simples, mas ecoaram dentro de mim como uma avalanche. Porque era verdade. Eu tinha vencido menos. Mas à custa de quê? Por anos, eu corri atrás da validação, da justiça, da revanche. Mas o tempo estava me mostrando que a verdadeira vitória não estava em derrotar ninguém, mas em não deixar que o ódio me definisse. Decidi fazer algo que nunca pensei que faria. Viajei até Paraty, onde Daniel supostamente estava. Não sabia o que encontraria. Talvez um homem destruído. Talvez um inimigo. Talvez um espelho. Quando o vi, ele estava sentado num banco de madeira, em frente ao mar, com um caderno no colo. O mesmo olhar inquieto, de antes menos, mas cansado. Humano, ele me olhou por alguns segundos e depois sorriu. "Sabia que você viria um dia?" "Demorou para eu ter coragem." Respondi. O silêncio entre nós pesou. Só o som das ondas, quebrando suavemente. Então ele falou: "Eu destruí o que a gente tinha. E no fim, destruí a mim mesmo também." Eu o encarei. Tantas respostas, tantas perguntas, mas nenhuma delas importava mais. "Não vim para te julgar, Daniel, vim para dizer que acabou." Ele abaixou o olhar. "Você me odeia?" "Odiei, por muito tempo. Mas isso só me prendeu ao passado. Hoje, acho que sinto pena. E talvez um pouco de gratidão." Daniel franziu o senho. "Gratidão? Oh, por ter me ensinado, do jeito mais cruel possível, o que realmente importa." Ele assentiu, respirando fundo. "Eu me arrependi, Rafael. Todos os dias. Eu sei." E naquele instante percebi que não havia mais nada a dizer. O mar estava calmo. O passado, enfim, também. Voltei para casa diferente. Não porque o perdoei menos, mas porque me libertei. Nos meses seguintes, dediquei meu tempo ao que realmente fazia sentido. Abri uma fundação para jovens empreendedores, ensinando o que ninguém me ensinou: que o sucesso sem ética é um castelo construído sobre areia. A primeira turma tinha 20 alunos, gente com brilho nos olhos, fome de futuro e medo de errar. Num dos dias, uma garota se aproximou e perguntou: "Professor, o senhor já falhou alguma vez?" Sorri. "Falhei mais vezes do que posso contar, mas foi em cada falha que aprendi quem eu era." Ela sorriu de volta. "Então quer dizer que o senhor venceu?" "Não. Quer dizer que aprendi a perder sem me perder." Os anos passaram, minha história virou referência, mas eu nunca deixei que virasse mito. Porque, no fundo, eu sabia que o verdadeiro herói da minha jornada não era o homem que reconstruiu uma empresa, era o homem que reconstruiu a si mesmo. Certa noite, ao fechar o escritório,
Vi minha filha dormindo no sofá, o caderno de desenhos no colo. Abri na primeira página e vi o que ela escreveu com letras tortas. Meu pai é um contador de histórias. Ele diz que o tempo cura tudo, mas que a verdade é o remédio mais forte. Senti os olhos marejarem. Sim, talvez fosse isso. O tempo não apaga o que vivemos, mas transforma as feridas em cicatrizes que contam menos e ensinam. Fui até a varanda. A lua refletia no lago, calma como um espelho, e pela primeira vez, depois de tanto tempo, senti que estava exatamente onde devia estar. O celular vibrou sobre a mesa. Uma notificação de e-mail. Assunto: a Fundação Remetente, Daniel, fundarparati.org. Rafael. Obrigado por me ensinar o que é justiça de verdade. Se um dia o tempo nos colocar na mesma estrada novamente, espero poder apertar sua mão, não como rival, mas como homem. Fechei os olhos e sorri. O tempo, mais uma vez, havia falado.